Uma boa noite a todos. 14ª sessão ordinária do dia 5 de maio de 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos seus vereadores. Agilmar Alves. Presente. Aloysio Teliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baízi. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva. Presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores, demais presentes, que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Haja vista ser esta a primeira sessão ordinária do mês. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das atas da 13ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária.
Ata da 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 28 de abril de 2014, presidente Guilherme de Souza Gomes, secretário Luiz Braz Mariano. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Agimar Alves, Aloysio Taliberti Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baís, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Maziero Breganoli, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão. Nada mais havendo a tratar, sobre a proteção de Deus, senhor presidente, antes convido os senhores vereadores para a sessão extraordinária. Logo em seguida, conforme o requerimento aprovado, lavou a presente ato o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata da 13ª sessão ordinária em votação. Solicito ao senhor secretário a leitura do expediente. Senhores vereadores, serão lidas as moções da semana passada, neste momento. Do vereador Guilherme de Souza Gomes, moção de aplauso à Polícia Militar de Mococa e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU de Mococa, pelo salvamento de recém-nascido no dia 24, no município. Moção em discussão. É em votação. Está aberta a moção para assinatura coletiva. É em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Luiz Braz Mariano, moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lucimeire Aparecida Ribeiro. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Agimar Alves, moção de aplauso ao padre André Luiz Fernandes Nunes, pároco na paróquia Nossa Senhora da Luz, do distrito de Igaraí, pela celebração da Semana Santa. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Agimar Alves, Brasilino Antônio de Moraes, de agradecimento ao excelentíssimo senhor secretário do Estado de Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira, pela receptividade e atenção dispensada aos vereadores na ocasião da audiência ocorrida 16 de abril passado. Por favor, Lena. Requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, moção de agradecimento ao excelentíssimo senhor secretário do Estado de Segurança, Dr. Fernando Grela Vieira, pela receptividade e atenção dispensada aos vereadores na ocasião do ocorrido no dia 16 de abril passado. Queremos expressar todo o nosso agradecimento pela atenção ofertada aos vereadores na ocasião da audiência com Vossa Excelência. Os vereadores são políticos mais próximos da comunidade e somos constantemente questionados sobre vários problemas enfrentados pela nossa população. Nossas comunidades dos distritos de Igaraí, São Benedito das Areias, desejam a presença do policiamento para, além da garantia de segurança, possibilitar a instalação de serviços como bancários, que só são viabilizados se houver a presença da polícia. A atenção e a disposição em colaborar com os nossos distritos foram demonstradas pela iniciativa de Vossa Excelência em despachar nossos pedidos aos seus respectivos setores. Estamos confiantes e desde já agradecemos em nome de toda a comunidade mocoquense. Que da decisão desta Casa se dê ciência ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, vereadores Agimar Alves e Brasilino Antônio de Moraes. A gente deixa à disposição, se cada um quiser assinar também, fica à vontade para chegar lá no secretário. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Aloysio Taliberti Filho, moção de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria de Souza Andreoli. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Brasilino Antônio de Moraes, moção de agradecimento à servidora municipal, senhora Raquel Otsubo,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade mocoquense no setor da administração municipal. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Brasilino Antônio de Moraes, de agradecimento ao soldado PM Luiz Fernando Pacheco pelo convite e receptividade no almoço de confraternização entre os policiais militares de Mococa, ocorrido no último dia 23 de abril, na chácara do Timé. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. De profundo pesar, moção da vereadora Elisângela Mazieiro pelo falecimento da senhora Helena Mazieiro de Faria. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Da vereadora Elisângela Mazieiro, moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Erickson Edvanir Santolin. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. O vereador Francisco Carlos Cândido, moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Agnelo Gomes. Agnelo Gomes. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Odair Antônio da Silva, moção de aplausos e reconhecimento ao senhor Paulo Aparecido Carraro pelo exemplar serviço prestado à nossa comunidade na manutenção e limpeza da Praça Pacífico Costa Lima, Praça do Estádio São Sebastião. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Da senhora prefeita municipal Maria Edna Gomes Mazieiro, veto total aposto ao projeto de lei 01 de 2004, contido no autógrafo 036 de 2014, que institui o feriado municipal no dia 6 de janeiro, em comemoração à Festa Popular de Santos Reis, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Caminhe-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da senhora prefeita municipal Maria Edna Gomes Mazieiro, o projeto de lei 050 de 2014 era o artigo 1º da lei número 4.414, de 4 de abril de 2014. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofícios em resposta a requerimento dos senhores vereadores provenientes do Poder Executivo. Ofício 512 em resposta ao requerimento 357 do vereador Egimar Alves. Ofício 503 em resposta ao requerimento 360 do vereador Brasilino Antônio de Moraes. Ofício 518 em resposta ao requerimento 424 do vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Ofício 39363 em resposta aos requerimentos 1192, 363 da vereadora Elisângela Mazieiro. Ofício 500 em resposta ao requerimento 320 do vereador Francisco Carlos Cândido. Ofício 499, 51, 515, 516, 517 em resposta aos requerimentos 275, 366, 428, 432 e 433 do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Ofício 504 em resposta ao requerimento 402 do vereador Guilherme de Souza Gomes. Ofício 505 em resposta ao requerimento 403 do vereador Luiz Braz Mariano. Ofício 501, 509, 510, 513, 514 em resposta aos requerimentos 373, 374, 375, 377, 434 da vereadora Maria de Fátima da Silva. Ofício 498 e 508 em resposta aos requerimentos 251, 280 do vereador Odair Antônio da Silva. Ofício 506 e 507 em resposta ao requerimento 351 e 414 do vereador Sérgio Roberto Souza. Caminhe-se a quem de direito. Ciente aos senhores vereadores e arquivos.
Requerimentos do vereador Guilherme de Souza Gomes. Solicita informações, excelentíssima senhora prefeita, que informe o seu posicionamento com relação ao ofício 231, com cópia em anexo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca dos serviços de recapeamento da pavimentação asfáltica em trecho no final da Avenida Dr. Francisco Pereira Lima, na Vila Nova. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal referente à limpeza das ruas Félix Porcel e Eugênio Busso, no Jardim Samambaia. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal referente ao convênio firmado entre a prefeitura e a empresa responsável pelos serviços de manutenção na rede de iluminação pública municipal. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal visando a possibilidade de doação de um terreno próximo ao centro para a construção da sede do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Edmar Alves, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca do serviço de manutenção nas estradas de Mococa, distrito de Garaí, que integram o trajeto do transporte escolar. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Brasilino Antônio de Moraes, requerimento em que solicita informações à senhora prefeita municipal acerca do serviço de manutenção asfáltica nas vias do bairro José Juste. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da possibilidade de asfaltar a rua localizada atrás da Eliar, via de acesso à Avenida Marginal. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, requerimento que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca dos exames de mamografia realizados pela rede pública de saúde municipal. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da possibilidade de reforma da área de lazer do popular Campo do Cruzeiro. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Elias de Sisto, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal referente à possibilidade de abertura do canteiro central da Avenida Francisco José Dias Lima, do bairro Francisco Garófalo. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A vereadora Elisângela Maziero, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca do serviço de manutenção da rede de iluminação pública na rua João Azalone Filho, no Jardim Santa Clara. Requerimento em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A vereadora Elisângela Maziero, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da possibilidade de alterar de residencial para comercial a rua Pedro Guilherme da Costa, no conjunto habitacional Jacinto Pisani, projeto 100. Requerimento em discussão.
Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A vereadora Maria de Fátima da Silva, requerimento em que solicita providências em relação à instalação de telas nas dependências da EMEB professora Vera Sandoval Meirelles, na estrutura do pátio, com o objetivo de evitar o acesso de pombos e outras aves. Requerimento em discussão. Por favor. Em votação, os que forem... Opa, desculpa, Fatinha. Eu gostaria que fosse dar justificativa. Na justificativa, secretário. A presença dos pombos e outras aves no pátio da escola só será solucionada com a instalação de telas em toda a estrutura do pátio. A detetização e outras providências do tipo são importantes para o extermínio dos piolhos. No entanto, não solucionam a questão da entrada das aves, os quais trazem os piolhos e sejam todo o pátio da escola, prejudicando a alimentação e o lazer dos alunos. Requerimento em discussão. Palavra a vereadora Fatinha. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Eu estou entrando com esse requerimento que até o momento eu não tive a resposta referente àquele outro pedido que eu fiz da detetização no local. E hoje, esse requerimento, na realidade, ele vai entrar semana passada. Não entrou a semana passada, agora tem mais uma semana, fiz um estudo mais profundo e hoje está sendo entrado esse requerimento. Dia 21, o meu esposo foi levar meu filho na escola, Vera Sandoval, e ele entrou como pai. E teve acesso ao pátio, fotografou com o celular as muretas, o pátio. Realmente, por ser segunda-feira, estava mesmo todo sujo, porque o pessoal ainda não tinha limpado. Mas a questão não é por ter limpado, que era 7 horas da manhã. A questão é que existe o problema. E o problema a gente tem que tentar solucionar. Meu esposo, ele foi funcionário público nessa escola há 7 anos. Ele conhece o problema da escola. E esse problema do piolho é um problema que realmente existe. Os pombos existem nessa escola. Não existe só na escola, como foi levantado aquele dia a questão, e foi indagado, existe na cidade toda. Tanto é que o vereador, o nobre vereador Chico, entrou semana passada com o mesmo problema no Mercadão. Ainda ele passou as fotos, a gente viu, fezes, e ainda mais alarmante, porque lá tem alimentação também. E, como ele dizia, é um caso que tem que ser resolvido. E nessa escola Vera Sandoval, foi construída uma estrutura no pátio, uma estrutura de ferragem. Só que, não sei o porquê, não foi colocado as telas. Os pombos têm acesso ao pátio, eles formam ninhos na estrutura acima e se abrigam lá. É lógico que durante a semana, com a movimentação das pessoas, dos alunos e tudo mais, eles não ficam ali constantemente. Só que hoje eu estou entrando novamente com esse pedido, pedindo que pelo menos a tela fosse colocada. Lógico que conseguiram uma verba de 200 mil para reformar a escola, mas é um caso preocupante, diante que o vereador Barizon naquele dia levantou, de toda a questão das doenças que trazem o pombo. Não somente com os piolhos, mas com as fezes. Então, estou pedindo, junto à prefeita, esse pedido para Vera Sandoval. Porque não adianta, gente. Nós temos que tentar resolver o problema. E eu gostaria de colocar aqui também algo muito importante. Eu tenho amizade com todos os profissionais de lá. Eu converso, eu conheço, eu cumprimento, desde as pessoas que fazem a limpeza até a direção. Só que eu acho o seguinte, eu tenho que fazer meu trabalho. Eu respeito todos lá da escola, como não só acompanho essa escola, porque os pais me procuram também,
como acompanha outra escola, Silvia Helena Soares, como acompanha outra escola mais abaixo, ali perto da Somácio. Tenho acompanhado as escolas dos bairros mais perto, mas vou estar fazendo esse trabalho não somente, eu me lembro que o vereador Iê Baízi falou na sessão passada, que o próximo passo também, tanto do Iê como o Sérgio e o Renato, é também fazer um trabalho. Eu acho que esse é o nosso dever. Eu estou colocando aqui hoje, porque às vezes a gente não é muito bem interpretada. Só que a questão é o seguinte, nós tivemos aqui hoje, logo no início, algo que dizia, são vidas. E aqui também não é diferente. São vidas. São crianças que precisam, são pessoas que trabalham lá, até mesmo os próprios profissionais que lá atuam, precisam, né, de ser resolvido esse problema. Não sei como vai ser resolvido, se vai ser pela PM da escola, se vai ter uma intervenção junto da prefeitura e a escola. Só que hoje eu estou trazendo esse pedido, pelo menos de início, que colocasse a tela em volta do pátio. Essa é a minha fala. Ainda em discussão? Em votação? Quer falar? A palavra a vereadora Elisângela Maziano. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Na verdade, Fatinha, naquela situação, eu até me coloquei com uma certa surpresa devido à sua colocação de que havia sido dispensado alunos aquele dia, porque não podia ficar no pátio. E eu te disse, né, afirmei que isso não havia acontecido, e não houve mesmo, né? Então, inclusive, até comentando com a diretora, lá, até que você faria uma visita, ela ficou esperando, e eu estendo o convite de todos vocês, para que vocês façam uma visita na escola Vera Sandoval, até para que possam realmente, de fato, ajudar com mais de perto, né, que conheçam realmente os problemas, que são muitos, como tem em qualquer lugar, e que possam efetivamente nos ajudar. Mas fica o convite a todos para que façam uma visita. Ainda em discussão, palavra a vereadora Fatinha. Sim. Eu queria agradecer, realmente, que todos pudessem, como foi lá no CAIC, né, que nós fôssemos, mas que nós fôssemos assim, sem marcar o dia, que nós chegássemos, tá? Que nós chegássemos sem marcar o dia, de falar, vai ser amanhã cedo, vai ser amanhã tal hora, não, que nós fôssemos mesmo, uníssemos para resolver o problema. Eu gostaria só de me retratar aqui, que eu realmente não fui conversar com a diretora, na quarta-feira eu fui para a Assembleia, quinta-feira meu menino estava doente, sexta, e eu achei o seguinte, vou esperar a resposta. Só que muitos pais, depois que viram a sessão no ar, me procurou. Outros pais, e disse, Fatinha, se precisar, nós assinamos e nós vamos. Deixei a minha filha lá, e como eu e minha esposa tinha que fazer algo no centro, pagar conta, estava chovendo, e foi realmente isso que aconteceu. Foi falado para essas crianças que estavam lá, não sei a quantidade, se eram 10, se eram menos, que não ia ter por causa dessa situação, que tinha sido detetizado o local por esse motivo, por causa do problema do piolho mesmo, dos pombos, e as crianças ficaram ali. E quando chegaram, né, os pais chegaram e falaram, não, estou pegando, não teve, por causa disso, por causa desse problema. Então a gente precisa, não é um jogo, nós precisamos esclarecer mesmo. Eu não quero indagar, respeito a vereadora, respeito a direção da escola, eu acredito, realmente, e esses pais me dissem, nós assistimos, Fatinha, pela televisão, e deu vontade de ir lá e pegar o microfone e falar, não, a minha filha estava lá e ela estava até toda molhada. Então, está havendo algo assim que não está batendo. Mas tudo bem, já passou, foi dispensado. A questão agora é a gente resolver o problema,
amenizar o problema ou tentar resolver o problema. Referente não somente da Vera Sandoval, mas acho que em todo lugar, até mesmo no Mercadão, como o vereador disse. Tá? Então, o problema não é se teve ou se não teve, mas foi dispensado. Os pais me disseram, se precisar, nós assina. Mas eu acho assim que expor essas pessoas dessa forma, não tem necessidade. Fica na consciência de cada pessoa, de cada profissional, diante daquilo que estão fazendo. A palavra, vereador Elisângela Mazia. Não, só para concluir, não vou estender não, porque esse assunto não vai levar a nada. Eu só não sei, assim, aonde vocês querem chegar com isso. E a escola está aberta, pode fazer visita surpresa, pode, não sei o que você quer sugerir com isso. Mas a escola está lá, está aberta para todos, prais, vereadores, para quem quiser visitar e conhecer e ver de perto o trabalho que é realizado lá. Não estou aqui para defender ninguém. Tem problemas, como tem em qualquer lugar, Fatinha. Tem problemas, como tem em qualquer lugar. A escola está lá. Vamos todos, fiquem à vontade para ir de surpresa, se quiserem. Agora, quanto à dispensa, insisto em te dizer. Eu até falei, até me coloquei aquele dia, para que fosse, para que essas mães procurassem a escola. Porque problema da escola, gente, resolve na escola. Eu sinto muito, mas são problemas internos. Isso a gente resolve na escola, diretora, mãe, são problemas internos. Então, eu acho que essa discussão não vai levar a nada. Eu queria me colocar pela última vez também nesse assunto, senhor presidente. Não é um debate. O que eu acho assim, nós estamos pelo povo, lutando pelo povo. Como a Elisângela também luta, como cada um de nós lutamos pelo povo. O que ficou a questão aqui foi da forma que foi colocado da última vez. Que não procedia o que eu trouxe. Eu não faço requerimento, como o vereador Chico um dia disse, com todo respeito, eu acordo de manhã inspirado e vou falar assim, hoje eu vou inventar uma história. Hoje eu vou inventar uma história. Hoje eu vou falar que teve um assalto em tal estabelecimento. Não. Eu ouço o povo. E a Elisângela me conhece, a minha transparência, como eu conheço também a Elisângela. E realmente nem estava conseguindo olhar na sua cara, viu, Elisângela? Como ser humana, sim, não é questão de agora lavar roupa suja, não, que aqui é um plenário. Mas eu sou uma pessoa muito verdadeira. O que eu sinto, eu sinto. Eu chego, não cumprimento, porque realmente é aquilo que eu sinto. Eu não represento ser vereadora. Eu não represento ser um ser humano. Eu sou aquilo que sou. Sou falha, sim. Sou falha, sim. Mas mentirosa, não. Que não procede da forma que foi colocado pela nobre vereadora da outra vez que eu trouxe o meu pedido, que não procedia a minha informação, eu não inventei aquele requerimento. Eu ouvi pessoas, eu ouvi pais, ouvi mãe. Eu acho que também a direção tem que dar mais atenção. Não a direção só dessa escola, mas qualquer direção. Então, hoje eu estou colocando, abrindo meu coração, porque às vezes eu passo perto dos profissionais dessa escola e eu sinto como às vezes eles olham para a gente. Porque às vezes eles acham assim, nossa, mas a Fatinha não é nossa amiga? Sou amiga de todos vocês da Vera Sandoval. Mas sou amiga do povo e luto pelo povo. O que é certo, é certo. O que é errado tem que ser melhorado. Ainda em discussão? A palavra é do Luiz Braz. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu quero usar a palavra para parabenizar a vereadora Maria de Fátima pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Tenho certeza absoluta que o seu requerimento, também posso dizer, procede, porque conheço o seu trabalho e a sua dedicação, não só aqui no Poder Público, mas de todo o trabalho que a senhora tem junto à comunidade lá da Sagrada Família, como também do Nenê Pereira Lima. Não estou aqui para repelir também a palavra da nobre colega, não tem esse interesse, mas apenas para parabenizar pela sua insistência,
pela sua luta, pelo seu trabalho, e compreendo que a colega disse que os problemas da escola se resolvem na escola, mas a senhora, como vereadora, a senhora tem direito de intervir, a senhora tem direito de lutar pelos pedidos que a população lhe procura. A senhora mora ali naquele bairro, certamente é muito procurada, porque a gente sabe que no lugar onde a gente está, as pessoas que estão perto recorrem, porque até a maioria deles ali confiaram na senhora. Então eu quero parabenizar, congratular com o seu requerimento e dizer que a senhora deve insistir, deve lutar, deve, com toda certeza, tendo a reclamação da população, trazer sim para essa casa, independente de ser do bairro, independente de ser da escola, de qualquer ambiente que seja. É sua função, e como sua função, quero parabenizar, porque é um belo trabalho. Então eu espero até que os profissionais da escola não mude de qualquer... Até acredito que é apenas impressão da senhora. Acredito que eles não vão ter nada em relação à sua pessoa, porque sabe da sua boa intenção, conhece o seu coração. As pessoas a gente conhece através da história da vida, e eles conhecem, sabe que a senhora não tem nada contra a direção, contra professor, contra ninguém. Está apenas trazendo para essa casa, que é o meio que a senhora tem, o mecanismo que a senhora tem representando a população, para fazer o clamor e o grito daqueles que estão perto da senhora chegar até o Poder Executivo. Então eu parabenizo e estou de pleno acordo com o seu requerimento e voto favorável ao seu requerimento, e pode contar com a nossa ajuda, com a nossa colaboração como vereador. Parabéns pelo excelente trabalho. A palavra é da Elisângela Mazia. Só uma questão, deixar uma coisa bem clara aqui. Não tem nada pessoal aqui. Quando eu digo que alguns problemas são resolvidos internamente, porque são mesmo. Nenhuma mãe foi lá reclamar que o filho tinha sido dispensado. Está um jogo fica uma situação de que quem é que está falando a verdade? Pelo amor de Deus. A senhora fez uma pergunta por escrito, a senhora vai receber por escrito. Eu não estou aqui para dizer que a senhora é mentirosa, ou eu sou, nem vocês que eu sou mentirosa. Olha a situação que chega, uma questão desse tamanhozinho. Para que a gente está discutindo 20 minutos uma situação dessa? Não tem necessidade nenhuma. É só vocês irem lá, fazer uma visita para a escola. Antes de fazer requerimento, eu também faço o requerimento. Às vezes vocês falam as coisas como se só vocês, né, fizessem as coisas dessa forma. Quando as pessoas me pedem requerimento, também vou lá ver, está precisando mesmo? Foi feito o serviço? Não foi feito? Como é que está? Também faço isso. Assim é o meu trabalho. Antes de fazer o requerimento, eu vou lá. A senhora não foi lá na escola, não conversou com a diretora para saber se tinha sido dispensado ou não. Fica a minha palavra contra a sua. Fica a minha palavra contra a sua. Nem depois do requerimento feito, da discussão feita, a senhora foi lá saber a opinião, o que realmente tinha acontecido, perguntar de fato para a diretora o que tinha acontecido. Estou para defender a diretora, nem para defender ninguém. Eu só não quero que fique uma situação pessoal. Só não quero que fique uma questão pessoal, nem sua comigo, nem da sua com a diretora ou dos funcionários. É uma situação extremamente desnecessária. Extremamente desnecessária. Acho que todo mundo está aqui, está para ajudar e está aqui para trabalhar, Luiz. Todo mundo tem aqui boa intenção, todo mundo quer realmente fazer o melhor e dar o melhor de si. E está preocupado com as pessoas. Então, assim, não tem... mais ou menos, né? Estamos todos no mesmo objetivo. E que a senhora tenha cada vez mais preocupação. Seu filho estuda lá, cada vez mais preocupação com a escola. E ele ainda vai estudar vários anos. Então, assim, não tem... ficou uma situação constrangedora para mim, para você, uma situação desnecessária. Só isso que eu acho. Ainda em discussão? A palavra é do Chico do sindicato. Estou presidente, vereador, tudo presente. Eu acho que, às vezes, é coisa que surge, né? Uma questão de levantar uma questão que realmente aconteceu, tá? E da vez passada, o Elisângela e a Fatinha, eu vi que a Fatinha ficou muito magoada pela expressão que foi colocada.
não procede. Né? Eu me lembro aquele dia, a gente quis falar, mas depois as duas companheiras sentam e se acertam. Isso foi no mínimo, foi, digamos, indelicado da sua parte, não foi elegante como você sempre é, Elisângela. Então foi um desentendimento. Eu acho que as duas lutam para a escola, né? Eu conheço você e conheço a Fatinha, né? O importante é como você disse, todas as escolas têm problemas, né? Quer queira ou não, extrapola no âmbito da escola, né? E vem para essa casa, e essa casa tem que colocar, sendo lá um local público, uma escola pública. Então, a gente percebe que se tem um problema, né? Vamos, ao invés eu coloco aqui, as duas se unirem, né? Para buscar solucionar esse problema que está lá. Né? Se tem um problema lá, e me parece que há esse problema sim, né? Faz valer esse requerimento, não digo que liberou as crianças mais cedo ou não, mas que existe um problema, né? Que tem algumas pombinhas que estão defectando na escola, que estão transmitindo piolho, isso tem. Então, eu acho que unir as forças para solucionar o problema, tá certo? E convidar as duas para fumar o cachimbo da paz e vamos tocar a bola, tá certo? Falou as meninas? Ok. Aí, com a palavra, o vereador Agimar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente, eu também estou a 30 quilômetros longe, mas faço parte dessa casa e estou aqui para nos ajudar naquilo que precisar dentro de Mococa. Sou um vereador que defende o distrito, mas também sou um vereador de Mococa. Tudo aquilo que for o bem do povo, estou presente, estou junto com os 13 aqui de Mococa, mas junto com o companheiro lá, que é o Brasilino. Mas o que eu vejo nessa questão, entre uma coisa ou outra que a gente está vendo dentro da casa, e quero até parabenizar a vereadora Fatinha por fazer esse requerimento, porque ela é cobrada de um povo. Se ela é cobrada de um povo, ela tem que ter uma resposta. E essa resposta tem que ser no papel. Porque o nosso mundo, o nosso Brasil, ele vive de papel. A partir do momento que você tem por escrito, a prefeita vai assinar. Ela vai assumir um compromisso, ela vai assumir uma responsabilidade com a pessoa. E se você tem ali respondido a um requerimento, você entregar nas mãos da pessoa que cobrou, você está liberada. A tua parte, eu acho que o do vereador fez, e mesma coisa sou eu. Porque uma coisa nós precisamos acreditar. Daqui para frente nós temos que ter tudo no papel. Porque você pode ver na frente do juiz, na frente de todo mundo, é papel escrito e assinado. Até eu estava conversando essa semana uma coisa, um negócio que nós, quando pede a polícia para Igaraí, pede uma coisa, liga para nós, não tem viatura, não tem nada. Agora, quando faz um requerimento à igreja ou alguém, fala, não pôde ir porque não teve efetivo. Não. Agora eu vou pegar aquele requerimento protocolado, eu vou vir para pôr no papel para mim o motivo que não pôde ir lá. Que é na mão disso aqui conduzir na mão da pessoa que é o responsável. A autoridade máxima. Então, mesma coisa é você. Eu acho que você está fazendo o papel certo, de você, parabenizo você, não o contrário a Elisângela, mas que chega um papel na tua mão, não, eu acho que aqui se discutir uma coisa, já responder o requerimento do vereador antes de chegar na mão da pessoa que é competente para aquilo. Discutir, tudo bem, certinho, mas eu acho que o vereador tem esse direito. Se ele é cobrado, ele tem que levar por escrito e mostrar para a pessoa. Parabenizo vocês, não estou desfazendo de ninguém, mas eu acho que o trabalho de cada um de nós é o que eu enxergo. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. A vereadora Maria de Fátima da Silva, requerimento em que solicita informações à senhora prefeita municipal acerca dos serviços de substituição de lâmpadas queimadas em locais que especifica na Vila Santa Rosa. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Da vereadora Maria de Fátima da Silva, requerimento que solicita informações à Companhia Paulista de Força e Luz
acerca dos serviços de poda de árvore nas ruas Bahia, Rio Grande do Norte, na Vila Santa Rosa. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Odair Antônio da Silva, requerimento em que solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal acerca de melhorias da rua Dr. Carlos Lima Dias, no bairro São Domingos. Lê na íntegra, secretário. Fazendo favor. Requeira a mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado à excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria Edna Gomes Mazieiro, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe esta Casa de Leis a possibilidade de providenciar os seguintes serviços na rua Dr. Carlos Lima Dias, no bairro São Domingos. Operação Tapa-Buraco, em frente ao número 339. Substituição de lâmpadas queimadas no número 346, esquina com a rua Major Alberto dos Santos Figueiredo. Os moradores da rua Dr. Carlos Lima Dias procuram este vereador, afirmando que há muito tempo a via não recebe os serviços de manutenção e conservação. Desta forma, solicita ao Poder Executivo que adote as providências cabíveis na brevidade que o caso requer. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, Odair Antônio da Silva, vereador. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Odair Antônio da Silva, requerimento em que solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da remoção do redutor de velocidade na rua Nicolau Paione, no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Odair Antônio da Silva, requerimento em que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da remoção do redutor de velocidade na rua Domingos Prícoli, no Jardim Santa Clara. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Odair. Senhor presidente, nobres vereadores, por presente. Essa remoção de redutores é perto do semáforo, que agora, hoje, está atrapalhando o trânsito. Tira a velocidade lá e atrapalha o trânsito, já tem o semáforo, não precisa mais de redutores. É só isso. Ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento assinado pelos vereadores Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto de Souza e Eduardo Antônio Baíse. Solicita informações ao excelentíssimo senhor presidente da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, Dr. Silvio Geraldo Martins, acerca de 4 áreas localizadas no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti, município de Mococa. Na íntegra, por favor, secretário. É grande. Requeira a mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado ao senhor presidente da Coab Habitacional Regional de Ribeirão Preto, Dr. Silvio Geraldo Martins Filho, para que informe a esta Casa de Leis o seguinte sobre as 4 áreas da propriedade da Coab, localizadas no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti, no município de Mococa. Há possibilidade de providenciar o serviço de limpeza nas seguintes áreas: a área comercial com 799,61 metro quadrado, localizado entre as ruas Valdemar Minhachão, Eufrosino Germano Martins e Pedro Argílio Malatesta. A área comercial F com 738,62 metros quadrados, localizada entre as ruas Miguel Prícoli, Sobrinho Antônio Marquezine e Avenida Padre João Bueno Gonçalves. Área B com 955,25 metros quadrados, localizada entre as ruas Honório Ferreira Pinto, Secundo Brisighella e Avenida Padre Bueno Gonçalves. Área C com 1.092 metros quadrados, localizado entre as ruas José Coimbra Duarte, Natal Batistella e Antônio Gonçalves de Soares. As áreas destinadas estritamente ao comércio, a Coab possui a campanha de divulgação aos interessados em adquirir a... Se não, quais as providências interessadas devem adotar? Os interessados devem adotar? A Coab poderia intensificar os meios de divulgação? A Coab poderia atuar com a Prefeitura Municipal de Mococa no sentido de alterar a legislação de destinação destas áreas para a construção de moradias individuais ou coletivas para a população? Quais as providências poderão ser adotadas? Anexo fotos das áreas para melhorias e análise. Justificativa. As áreas de propriedades da Coab existentes no município de Mococa há aproximadamente 30 anos necessitam de uma ampla limpeza, haja vista que a vegetação está alta e há grande acúmulo de entulhos
situação em que vem contribuindo para a proliferação dos animais peçonhentos, entre outros fatores que oferecem sérios riscos à segurança e à saúde do bem-estar da população. A Prefeitura Municipal de Mococa realiza o serviço de fiscalização das áreas e desenvolve ações visando a conscientizar a população sobre a importância da limpeza urbana. Mas, infelizmente, nós deparamos com pessoas irresponsáveis que regularmente transformam imóveis vazios em locais de descarte de lixo e de entulho. O descarte regular desses materiais causa inúmeros transtornos residenciais às residências vizinhas. Inclusive, na última limpeza realizada na Coab, em uma das áreas, a máquina atingiu o muro de uma residência, que tempo depois acabou caindo. Uma sugestão para a solução do problema seria o cercamento de alambramento das áreas. Outra questão é com relação à destinação dessas áreas. Conforme foi constatada pelo próprio Coab, as áreas são destinadas ao comércio e até presente data não houve interessados para aquisição e poderia ser justificado pela deficiência da publicidade sobre os meios de aquisição das áreas. Seria de grande valia que essas áreas, dentro da legislação vigente, é claro, fossem destinadas ao interesse social, por meio de moradias individuais ou coletivas, para atender a demanda habitacional do município de Mococa, principalmente para atender famílias de baixa renda que lutam pela tão sonhada casa própria. Ciente dos compromissos do Dr. Silvio Geraldo Martins Filho, à frente da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto e de toda a sua equipe de funcionários e colaboradores, representamos o requerimento e aguardamos especial atenção do pedido. Plenário venerando Ribeiro da Silva, Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca, Eduardo Antônio Baís. Primeira discussão. Falar o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, por presente. O tamanho desse requerimento, presidente e secretário, é o tamanho do problema que nós temos lá. 4 áreas totalmente imundas, sujas, entendeu? A soma desses que o secretário leu aí, de todos os terrenos, dá 3.584 metros quadrados. Então é muita sujeira. O pessoal suja, joga. No final de semana eu fui lá, tirei as fotos que está aí, já liguei para o presidente da Coab de Ribeirão Preto, agendando uma reunião, eu, Renato, para ir para lá. Não tem condições, Fatinha. Está terrível, está terrível. E o pessoal cobra a gente. Eu estou na missa, eu estou lá na igreja Santa Luzia, eu estou no mercado, eles estão cobrando. E eles têm razão, né? Eles votaram na gente para isso. Então, eu estou fazendo esse requerimento, entendeu? Tem que ser feito qualquer coisa, gente. Menos ficar do jeito que está lá. Entendeu? Qualquer coisa, escola, creche. O São Anselmo, na nossa campanha, eu, Maria Edna, foi lá, ele questionou muita gente. Por que não faz um playground, um parquinho para as crianças? Que lá não tem diversão. Qualquer coisa, menos ficar do jeito que está lá. Aí, antes de eu ser vereador, a gente cobrou, foi lá e fez a calçada, fez uma mureta. Acabou ficando pior, sabe por quê? Agora o trator não pode entrar para limpar. Aí você liga na prefeitura, não é propriedade da prefeitura, é da Coab de Ribeirão Preto, não pode limpar. Então está um problema seríssimo. Tá? Então eu fiz esse ofício aí, vamos para Ribeirão. Tem a dona Wanda também, que há 1 ano e meio atrás, foram lá para fazer essa calçada, tiraram toda a terra do alicerce, perto do muro. O que aconteceu? O muro caiu. Então, parece que já entrou na justiça lá para fazer o muro. Entendeu? Inclusive, ela pôs tábua, pôs várias madeiras lá. Agora, o outro vizinho tinha caído um pedaço. Agora, eu fui lá domingo e caiu outro pedaço. Então, está tudo aberto. Entendeu? Um problema seríssimo. Então, nós vamos... Tem o outro lá, o Marcelo também, lá perto da igreja de São Francisco. Para não entrar bicho na casa dele, ele que está limpando, beirando o muro. Eu fui lá domingo, ele estava lá limpando o muro, carpindo lá. Então, aí tem outro também em frente à Casa Abrigo. É um casal lá, viu eu batendo foto, foi lá falar, falou, aí, Sérgio. Também o marido e a esposa limpa do lado de cá, do lado do terreno que está sujo, para não ter bicho peçonhento lá na casa dele. Então, está sério, senhor presidente. Então, nós vamos agendar uma reunião, amanhã eu vou ligar novamente para a Coab de Ribeirão Preto, pediu para mim mandar esse requerimento,
Eles vão analisar e depois eu vou ligar para marcar uma reunião para mim, o Iê e o Renato ir para lá. Obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza e Eduardo Antônio Baís, solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca das obras de reparo nas vias públicas ocasionadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Eduardo Antônio Baís e Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza, requerimento que solicita informações à senhora prefeita municipal referente ao processo de aquisição da área antiga Saema, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca e Eduardo Antônio Baís, requerimento que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca dos veículos da frota municipal. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Eduardo Antônio Baís e Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca, solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca do serviço de manutenção asfáltica na estrada acesso às empresas e indústrias instaladas no loteamento Terras de Santo Antônio. Na íntegra, por favor. Requeiro a mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Maria Edna Gomes Mazieiro, para que sua excelência, por meio do departamento competente, informe essa Casa de Leis a possibilidade de determinar o serviço de manutenção asfáltica, recapeamento da pavimentação asfáltica na estrada do acesso às empresas e indústrias instaladas no loteamento Terras de Santo Antônio. Por se tratar de um importante trecho de acesso a várias empresas e indústria, como, por exemplo, comércio de sucatas Abelarde, Lemar Industrial, Mecânica Giglo, Pisafer, Toscafer, Calçados e outras, o tráfego de veículos é constante, inclusive de veículos pesados. Estes vereadores foram procurados por empresários e funcionários que solicitam a manutenção asfáltica do local. E ainda destacaram que pagam seus impostos em dia e não recebem o retorno por parte do poder público. No sentido de garantir maior segurança e melhor condições da trafegabilidade, tanto para automotores como para pedestres, bem como atender às solicitações dos empresários que geram empregos e contribuem com a economia do nosso município, aguardamos especial atenção. Eduardo Antônio Baís e Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza, vereador. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Sérgio Corintiano. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, por presente. Eu fui procurado pelo Leonardo, lá da Lemar, e também da Mecânica Giglio. Na entrada ali, já tem vários problemas, né, Chico? Inclusive, já teve requerimento seu lá de documentação. Agora, a entrada para a firma deles, BIM. Você está na pista que você vai para São Benedito e você tem que entrar. Aí está cheio de buraco, entendeu? Está terrível. E tem veículo muito pesado que entra lá. É tudo firmas, né, de material pesado. Então, eu estou fazendo esse requerimento solicitando, não é nada mais que 50 metros quadrados resolve o problema deles, que faz a entrada para a firma deles lá. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em discussão. Palavra, vereador Chico Sindicato. Senhor presidente. Senhor presidente, senhor vereador público presente. Realmente, Sérgio, esse é um problema que já vem há anos ali naquele distrito industrial, que realmente foi feita a velha história aqui em Mococa. É a questão do loteamento. Mas na última resposta que eu tive da senhora prefeita é que o dono do loteamento estava disposto a fazer toda a documentação ali para que pudesse pôr dinheiro público na entrada, recapear aquela entrada ali. E o dono que fez o loteamento, que vendeu para todo mundo ali, estava disposto a fazer isso. Então, eu tenho um requerimento que ele estava, se ele não regulamentar, não pode pôr dinheiro público ali, né, até para fazer as estradas, arrumar a entrada ali. E na última vez que eu fui informado é que o loteador, né, o dono do loteamento, parece que estava disposto a
a regulamentar para que depois pudesse o poder público fazer ali o que precisa fazer naquela entrada ali que realmente dificulta ali a todo mundo, tanto o trabalhador como a logística das empresas em liberar o seu produto. Ali realmente um problema sério. Agora, precisa saber se o loteador já chegou da Europa, que estava viajando, e ele já legalizou, para que pelo menos a prefeitura faça aquela entrada ali, que ali sai realmente o ICMS, né, que ajuda a nossa cidade. Então precisa ser regulamentado, arrumado aquela frente ali. Era isso, eu concordo, o senhor está... Parabéns, a gente a cada dia vamos estar cobrando essas questões que é de suma importância para o nosso município. Ok? Obrigado pela sua colocação. Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca e Eduardo Antônio Baís, requerimento que solicita informações. Excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca do serviço de manutenção asfáltica na Avenida Dom Pedro II, entre os bairros Jardim, Santa Clara e Vila Carvalho. Só justificativo, por favor. A pavimentação asfáltica da Avenida Dom Pedro II está em péssimo estado de conservação, situação que vem causando inúmeros transtornos e prejuízos aos condutores de veículos que trafegam pela via diariamente. Por se tratar de uma importante via de acesso às unidades de ensino, EMEB Madre Carmen de Jesus Salies e EMEB Professora Dalva Iasbeck Bosco, aguardamos que o Poder Executivo adote providências cabíveis para garantir maior segurança e melhor nas condições de traficabilidade, tanto para automotores quanto para pedestres. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca e Eduardo Antônio Baís. Vereador. Em discussão, palavra o vereador Dair. Senhor presidente, novos vereadores e público presente. Ô Sérgio, eu queria dizer para você que eu já fiz vários requerimentos daquela avenida, inclusive tem abaixo-assinado. Não é só aquela avenida não, a rua lá da cooperativa, lá da Balança, está triste também. Está na mão do promotor, já faz aí uns 6, 7 meses está na mão do promotor, até agora não tive resposta. Eu acho que o promotor tinha que apertar mesmo a prefeita, porque o pessoal ali paga os impostos em dia. Eles cobram da gente. Porque quando você não paga o imposto da tua casa, a casa vai para a justiça, chega a perder uma casa. Eu acho que o promotor devia acelerar mais esse processo e apertar a prefeita para fazer esse tipo de serviço. É só isso. Aí na discussão, palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, senhora e senhor parlamentar, por presente. Realmente você tem razão, Odair. Eu fui procurado por alguns pais de aluno, inclusive minha irmã trabalha lá, o Antônio, que mora na esquina lá. Oi, não tem como passar lá. E aquela via, Elias, é o pessoal que vai para as escolas, para as 2 EMEB lá. Então, é muito movimentada aquela via lá. Então, falou assim, ô Sérgio, vê o que você pode fazer lá. Então, estou fazendo esse requerimento, entendeu? Pedindo, mais uma vez, que o Dair já pediu. Vamos reforçar o pedido, então, né, Dair? Que agora, na próxima etapa de recap, tapa-buraco, tenho certeza que a prefeita vai nos atender. Obrigado, senhor presidente. Agora em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O vereador Eduardo Antônio Baís e Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza, requerimento em que solicita informações ao Departamento de Estrada de Rodagem de São José do Rio Pardo acerca da construção de acostamento em trecho da Avenida Tiradentes até o trecho da rodovia SP-340. Requerimento em discussão. Justificativa, por favor. Por se tratar de um trecho de vital importância para o acesso a diversas empresas e indústria do município de Mococa e demais cidades vizinhas, o tráfego de veículos e pedestres é constante. Diariamente, muitos trabalhadores embarcam e desembarcam às margens da via ou vão a pé para o trabalho. E pelo fato de não haver acostamento, são obrigados a dividir a pista com veículos, situação que oferece sérios riscos de acidentes de trânsito. Ressaltamos ainda que grande parcela da comunidade utiliza o local para a prática de caminhadas. Ciente dos compromissos de todas as equipes do Departamento de Estrada de Rodagem,
Apresentamos o requerimento e aguardamos especial atenção. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, Eduardo Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza. Em discussão, palavra vereador Sérgio Corintiano. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Esse requerimento também acho que já foi feito aqui nessa casa, olha, centenas de vezes, né, Chico? É aquele pedaço que vai da Gelita e sai lá agora lá na SP-340. Muito pessoal que trabalha nas firmas, nos motéis, entendeu? Usa essa via, quem não tem carro vai a pé, vai de bicicleta, entendeu? Vai de moto e usa, aí lá em cima, quase na curva, não tem mais acostamento. E todas as vezes que faz é por DR direto isso aqui. Eles não tomam consciência. Então eu fui lá na Lemar, tem um pessoal que trabalha que vai de bicicleta, falou, certo, vê se arruma aí pra gente. Agora tem a entrada do Carlito Quiles, que também é lá onde eu estou falando, entendeu? Então aquele pedaço é muito movimentado. O pessoal que vai para São Benedito, né, brasileiro? Usa ali, entendeu? As carrocinhas. Então eu estou pedindo esse requerimento e vou pegar no pé também, até não custa nada, gente, é o acostamento. Entendeu? Obrigado, presidente. Em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, requerimento aprovado. Do vereador Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca, Eduardo Antônio Baís, requerimento que solicita a excelentíssima senhora prefeita municipal acerca do serviço de limpeza completa na rua Júlio Correia da Silva, bem como o serviço de desobstrução e limpeza em bueiros no bairro Avenida Ventura e Prícoli. Justificativo, por favor. Na rua Júlio Correia da Silva, local há um depósito de entulhos e acúmulo de água. Outra questão é a relação à maioria dos bueiros do bairro Anita Venturi que estão obstruídos com a água parada. Ou seja, possíveis criadouros de mosquito transmissor da dengue. A situação em muito nos preocupa, pois estamos em uma época que recorrente os casos de dengue. Dessa forma, solicitamos que a senhora prefeita adote as devidas providências. Sérgio Roberto Souza, Renato Gonçalves da Fonseca, Eduardo Antônio Baís, vereador. Requerimento em discussão, com a palavra, vereador Sérgio Corintiano. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente. É um bairro novo, gente, mas já está com problema sério. O amigo do meu filho trabalha lá na usina, passou o e-mail lá em casa com as fotos, eu fui lá esse final de semana, está tudo entupido as galerias. Entendeu? Então, a chuva última faz o que, uns 10 dias ou mais, né? Mas as senhoras lavam, né, as calçadas e a água vai e para. Tem isopor dentro tem papelão, então não tem como a água passar e ir embora. Então está tudo entupido as galerias. Então eu estou fazendo, e né, corre o risco de dengue, porque a água está parada lá, é água limpa, entendeu? Inclusive em isopor eu vi parada lá. Então eu estou fazendo esse requerimento, inclusive com as fotos, para mostrar para a prefeita, entendeu? Para ir lá executar esse serviço para a gente aí, que está um sério risco de dengue lá na Anita Ventura. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto Souza, Eduardo Antônio Baís, requerimento que solicita informações da excelentíssima senhora prefeita municipal acerca de serviços de limpeza na rua Carlos Alberto de Lima, no bairro Anita Ventura e Prícoli. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. De forma verbal, requerimento do vereador Luiz Taliberti Filho, solicita informações quanto à situação real da dengue no nosso município. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Do vereador Elias de Sisto, indicação. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal o corte definitivo da árvore localizada na Praça da República, próximo ao ponto de táxi na Vila Santa Rosa,
Indica a senhora prefeita municipal a construção e instalação de redutor de velocidade na Avenida Cristóvão Lima Guedes, entre as ruas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Jardim Nova Mococa. Indica a senhora prefeita municipal o serviço de manutenção asfáltica na rua Joaquim Égias Martins, 89, no bairro Francisco Garol. Caminhe-se a quem de direito. Assinado por vários vereadores, moção de aplausos e reconhecimento aos organizadores do Shekinah 2014, ocorrido no dia 4 de maio, na Praça da Cidadania, em nosso município de Mococa. Moção em discussão. Palavra, vereador Luiz Braz Mariano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, nós usamos a palavra desse plenário apenas para agradecer os nobres colegas que fizeram esta moção e agradecer a toda a população mocoquense e a todos aqueles que trabalharam para mais uma edição do evento denominado Shekinah. Mais uma vez, com certeza, foi um evento que deu oportunidade de muitas pessoas de Mococa e de toda a região de ter uma experiência diferente em situação de fé religiosa, provocando alegria e satisfação interior dentro do coração das pessoas. Tivemos um número, graças a Deus, grande de pessoas e de muitas cidades vizinhas que estiveram aqui conosco, não só vizinhas, mas outras de bem longe. Então nós agradecemos publicamente a todas as pessoas que de coração aberto, que com muita disponibilidade se prontificaram a ser colaborador deste evento. Quero agradecer publicamente a equipe que nós trabalhamos juntos já há 10 anos. Então, a toda essa equipe, do fundo do meu coração, do nosso coração, nós agradecemos. Não há ali nenhum interesse financeiro, não há interesse nenhum. O único interesse desse trabalho é a evangelização da nossa cidade. De muitos jovens. Quem esteve lá presente viu que 80% da participação são de jovens. Então nós ficamos muito felizes de, com o nosso trabalho, um pouquinho nós fazemos para amenizar os problemas que nós temos na nossa cidade. Porque nós cremos que existe muitas situações, muitas atividades, muitas iniciativas que ajudam uma cidade a ser melhor. E eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida, e por isso trabalho nesta área já há mais de 30 anos, que quando as pessoas são evangelizadas, quando elas têm oportunidade de ter uma experiência com Deus, elas são pessoas melhores. E quando elas são melhores, porque tiveram essa experiência, elas ajudam o mundo a ser melhor. E é dessa forma que a gente tende, é dessa forma que a gente trabalha. Não me meto com futebol, não me meto com qualquer outra atividade, porque não é a minha área, apesar de gostar, mas gosto e faço com amor, com prazer, junto com todos os outros que lá trabalham. É um trabalho de dedicação, só para dizer para os senhores que nós começamos a trabalhar para o Shekinah há muito tempo, e nas vésperas, nós começamos na quinta-feira, sexta-feira, e paramos de trabalhar, ou melhor, não paramos ainda, né? Temos muitas coisas a fazer, mas ontem ainda tinha uma equipe lá, às 4 horas da manhã, tirando e desmontando tudo que nós levamos para lá. Então, se nós contarmos das 6 da manhã, no domingo, já tendo trabalhado o sábado todo, o dia inteiro e até de madrugada, das 6 da manhã até as 4 horas da segunda-feira, sem que haja qualquer tipo de valor financeiro que alguém esteja recebendo para aquilo, da nossa equipe, há de se convir, que é uma equipe abnegada, trabalhadora, lutadora e que tem um interesse muito grande pela nossa cidade. É claro, respeitando a sua missão, a sua vocação, dentro daquilo que sentem chamado e vocacionado por Deus a isso. Então, nossos agradecimentos pela moção e o nosso agradecimento público a todos aqueles que trabalharam, que colaboraram e que fizeram o êxito de mais um Shekinah. 10 anos trabalhando e evangelizando nossa cidade. Muito obrigado. Ainda em discussão.
discussão? Ainda em discussão? Com a palavra, o vereador Agimar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente, eu quero parabenizar também o Brasil pelo seu trabalho. Não pude estar presente, porque eu estava com visita, mas foi bem comentado lá no distrito, e que isso é muito bom. Se o poder público soubesse o quanto isso é importante às igrejas para bater em cima e salvar uma família, ele ajudava mais. Porque a polícia pega e prende. A igreja, ela educa, e se educar um, salva uma família, salva uma vida. Então, uma pessoa que já tem fé, vocês dão um ânimo de fé a mais num movimento desse que é ser feito. E aquele que talvez tenha um pouquinho de fé, ele pode completar uma a mais e pode se acompanhar isso, aquele que tem, para que pode salvar uma família. Um drogado, um alcoólico, uma coisa, um desviado. Isso é muito importante para vocês. Amanhã, talvez pode que todos esqueçam, mas todo esse trabalho de quem promove, de quem trabalha, está escrito no livro da vida. Com Deus, um dia terá sua recompensa. Parabéns pelo trabalho, continua, porque é isso que salva a família, e salva muitas famílias, e salva muitas pessoas que talvez estão desequilibrado, ou aquela que tem a sua fé e vai caindo, quando ele se alimenta, ele continua cada vez mais. Parabéns pelo trabalho e toda a sua equipe lá. Ainda em discussão? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Queria apenas notificar o agradecimento também à senhora prefeita municipal, Maria Edna Gomes Mazieiro, que também não mediu esforços para ajudar e colaborar com o evento. Agradecer a todos os departamentos que estiveram envolvidos, seus respectivos responsáveis. De forma particular, quero agradecer ao Carlos, que é o chefe do Departamento de Cultura, que foi muito prestativo, muito companheiro, que se colocou de fato à disposição e colaborou muito. Então, fique registrado nessa casa o meu agradecimento de forma particular à prefeita, a todos os departamentos, de forma particular ao Carlos, do Departamento de Cultura. Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento, moção aprovada. Do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, moção de agradecimento à Força Sindical Estadual, através do seu presidente Danilo Pereira da Silva e do vice-presidente Marcos Bernúcio, pela presença na comemoração da festa do 1º de maio na nossa cidade, representando nossa central sindical. Senhor, poderia fazer o favor de ler aí, senhor secretário? Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, moção de agradecimento à Força Sindical Estadual, através do seu presidente Danilo Pereira da Silva e do vice-presidente Marcos Bernúcio, Marquinhos, pela presença na comemoração da festa do 1º de maio de nossa cidade, representando nossa central sindical. Não poderia deixar de expressar meu respeito e gratidão pela presença ilustre de nossos companheiros na festa do 1º de maio ocorrido em nosso município. Nossa central sindical sempre se fez presente em nossa cidade, principalmente no dia a dia de lutas da classe trabalhadora, e nesta grandiosa comemoração podemos contar com a presença de nossos líderes. Mococa agradece a colaboração da Força Sindical na promoção de nossa festa, que foi abrilhantada com a presença do presidente e vice-presidente estadual da Força Sindical do Estado de São Paulo. Agradeço pela contribuição singular que sempre ofereceram à nossa festividade em comemoração ao Dia do Trabalho, em especial pela oportunidade de tê-los entre nós nesta comemoração. Que da decisão desta casa se dê ciência ao presidente Danilo Pereira da Silva e ao vice-presidente Marcos Bernúcio Marquinhos, da Força Sindical do Estado de São Paulo. Plenário venerando Ribeiro da Silva, Francisco Salles Gabriel Fernandes, vereador. Está aberto aí para que todos, se quiserem assinar. Certo? Ainda em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Luiz Taliberti Filho, moção de aplausos e reconhecimento à Metalúrgica Inca pela
aprovação do seu sistema de gestão integrada através da quarta auditoria ocorrida no dia 27 e 28 de março do corrente ano. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Brasilino Antônio de Moraes, de congratulações e reconhecimento aos irmãos Neto pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Vereador Brasilino Antônio de Moraes, de congratulações ao senhor Marcos Alexandre da Silva pela promoção do primeiro torneio de futebol no distrito de São Benedito das Areias. Moção em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção dos vereadores Elias de Sisto e Luiz Taliberti Filho, de congratulações a Total Bike de Mococa pela promoção do primeiro Trip Trail de Mococa, no último dia 4 de maio. Moção em discussão. Por favor. É Trip Trail? Trip Trail. Apresentamos à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa após a manifestação do nobre plenário, moção de congratulações à Total Bike de Mococa pela promoção do primeiro Trip Trail de Mococa, no último dia 4 de maio. Parabenizamos a brilhante iniciativa dessa conceituada empresa em inserir em nosso calendário esportivo esse importante evento para os esportistas do ciclismo de Mococa e região. O sucesso dessa primeira edição demonstra a acertada decisão na promoção deste evento. Não poderíamos deixar de destacar que inúmeros mocoquenses lograram vitória em suas categorias, em especial os jovens João Elias de Sisto e Felipe Ferreira Taliberti. Desejamos sucesso a essa empresa e todos os seus colaboradores que possam promover novos eventos aos praticantes do ciclismo de Mococa e região. Que da decisão desta casa se dê ciência Total Bike de Mococa, extensiva aos seus colaboradores. Plenário venerando Ribeiro da Silva, Elias de Sisto e Luiz Taliberti Filho. Senhor presidente, pela ordem, eu queria pedir a suspensão do intervalo regimental para que nós continuássemos. Perfeito. Será colocado em votação daqui a pouco. Moção em discussão. Palavra, vereador Elias de Sisto. Meu caro presidente, nobres colegas, público presente. Eu só queria parabenizar o pessoal da Total Bike, a comissão que organizou esse primeiro mountain bike, e que teve a partida lá no Magrão, lá no restaurante, um percurso ali de aproximadamente 50 quilômetros, e nós tivemos a presença de aproximadamente 200 atletas, né, ciclistas, que participaram, e os 10 melhores da região estiveram presentes no evento. E nós tivemos a sorte ainda, o meu filho subiu no pódio, o sobrinho do Binho, o filho do Pico Taliberti, o Felipe Taliberti também subiu ao pódio, ficou em primeiro lugar na sua categoria, e foi disputado, porque os melhores 10 da região estavam participando do evento. Então, é o primeiro que é realizado em Mococa, mas com certeza será o primeiro de muitos, devido ao sucesso e à organização impecável. Parabéns aos organizadores. É na discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Luiz Taliberti Filho e Elias de Sisto, de congratulações à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa e ao Grupo Solidariedade pela realização do 12º leilão de gado. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Eduardo Ribeiro Barizão e Elisângela Mazieiro, de congratulações à Renovias concessionária pela realização do serviço de manutenção na rede de iluminação nos 2 pontilhões localizados nas estradas dos bairros Distrito Industrial 2 e José Justo, no município de Mococa. Moção em discussão.
Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Odair Antônio da Silva, de congratulações à senhora Lisa Maria Balbino Flauzino pelo exemplar serviço prestado à comunidade mocoquense na distribuição de cupons da Festa do Trabalhador 2013. Lê aí, secretário, por favor. Apresento à mesa cumpridas as formalidades regimentais da Casa após manifestação do nobre plenário, moção de congratulações à senhora Lisa Maria Balbino Flauzino pelo exemplar serviço prestado à comunidade mocoquense na distribuição de cupons da Festa do Trabalhador de 2013. A tradicional Festa do Trabalhador, promovida pela Prefeitura Municipal de Mococa e colaboradores, é uma comemoração ao dia 1º de maio, o Dia Mundial do Trabalho. Destaca data que celebra as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Trabalhadores de todo o nosso município prestigiam a festa e suas atrações, principalmente o sorteio de prêmios, que é tão aguardado por todos. Para que os trabalhadores possam participar do sorteio de prêmios, a Prefeitura Municipal realiza a distribuição de cupons a todos os interessados. A senhora Lisa Maria Balbino Flauzino, responsável pela distribuição de grande parte dos cupons, desempenhou sua função com competência, organização, bem como contribuiu para a alegria de muitos sorteados. Parabenizo o trabalho da senhora Lisa Maria Balbino Flauzino, sempre disposta a atender a nossa população. 2013, né? Que da decisão desta casa se dê ciência a senhora Lisa Maria Balbino Flauzino. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, Odair Antônio da Silva, vereador. Moção em discussão, palavra vereador Odair. Senhor presidente, nobres vereadores, por presente. Eu queria parabenizar a Lisa pela distribuição de cupons do Dia do Trabalho, da Festa do Dia do Trabalhador do ano de 2013, porque ela vestiu a camisa mesmo, ela não deixou nenhum bairro sem cupom. Lá na Vila Carvalho está todo mundo reclamando que não recebeu o cupom, não foi nem na festa, não sei também nos bairros de vocês. Então, a Lisa, como todo mundo conhece ela fez um bom trabalho no ano de 2013, agora estou comparando ela com o trabalho de hoje. Então, eu fiz essa moção, quero parabenizar muito a Lisa. Só isso. Aí na discussão, em votação. Alô, fica aberto também quem quiser assinar a moção. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Odair Antônio da Silva, moção de profundo pesar pelo falecimento do jovem Ronaldo Augusto de Souza. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Do vereador Eduardo Antônio Baís e Renato Gonçalves da Fonseca, Sérgio Roberto de Souza, de congratulações pela passagem do 90º aniversário de fundação do Colégio Maria Imaculada. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Ofícios da Promotoria de Justiça de Mococa, em resposta ao requerimento do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, da Sabesp, em resposta ao requerimento assinado por vários vereadores, do Supermercado Pierin, em resposta à moção do vereador Josimar Alves Vieira, do deputado Roberto Massafera, parabenizando Mococa pelo seu aniversário, ofício do deputado Jorge Caruso, parabenizando Mococa pelo seu aniversário, do deputado Baleia Rossi, ao vereador Elias de Sisto, do prefeito de São José do Rio Pardo, senhor João Batista Saturbano, em resposta à moção do vereador Guilherme de Souza Gomes, telegrama do Ministério da Saúde informando a liberação de R$ 128.765,14. Ciente, os senhores vereadores e arquivos. Não. Bom, como nós não temos mais tempo no expediente, vou colocar e não haverá a palavra no expediente, colocar em votação a solicitação do vereador Barizon para suspensão do intervalo regimental. Solicitação em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Solicitação acatada. Nós não teremos então o intervalo regimental, passaremos a ordem do dia.
Comunico os vereadores interessados em fazer uso da explicação pessoal, que deverão se inscrever com o vereador Chico do sindicato. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ordem do dia. Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução 011/2013, de autoria do vereador Eduardo Ribeiro Barizon. Alô. Eu peço a retirada do projeto. A solicitação da retirada do projeto feita pelo vereador Eduardo Barizon em discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Então o projeto será retirado da pauta. Acabou. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os seus vereadores inscritos para fazer uso da palavra em explicação pessoal. Vereador Eduardo Antônio Baís. Som. Senhor presidente, novos vereadores por presente, aos ouvintes também que estão nos ouvindo aí pela internet, né? Hoje eu não comentei nenhum dos requerimentos, que eu deixei agora para o final, para mim fazer a colocação referente aos requerimentos que nós fizemos. Bom, na verdade, vou iniciar o primeiro requerimento que nós fizemos, que eu já tenho vindo bater há muito tempo nessa tecla, né? Que é referente os trabalhos que a Sabesp vem fazendo na nossa cidade, ocasionando aí, né, vários buracos, vários reparos na manta asfáltica da cidade. Isso deixa a gente muito chateado, porque a gente busca verba. Eu lembro que o ano passado, na última administração, nós conseguimos várias emendas parlamentares para que fosse, né, recapeado várias ruas. E, na verdade, hoje você passa nessas ruas que foram recapeadas, é uma judiação. Não precisa ser muito longe, quem passar ali na rua Ceará pode entender isso que nós estamos falando. Recentemente uma rua inteirinha recapeada e hoje inteirinha esburacada pelos trabalhos, não sei de que forma, até ali não dá para entender o que foi feito ali na rua Ceará. Picaram a rua inteira. Então, na verdade, o requerimento que a gente faz é exatamente perguntando para a prefeita se está havendo alguma forma de normatização para isso. Não é simplesmente vir fazer buraco e depois tampar do jeito que quer. Então, estou solicitando exatamente com a prefeita, exatamente isso, para que tenha, que formalize as normatizações. Olha, furou aqui, vai ter que ser feito dessa forma. Eles furam aqui, faz só o conserto naquele local. E aí fica a minha pergunta, esses asfaltos que foram feitos, como que fica a garantia deles? A garantia deles vai, a partir do momento que aconteceu o trabalho que a Sabesp fez, continua a garantia? Quem que fica responsável por essa garantia, que talvez eu acho que foi perdida, porque desde o momento que teve que mexeu na manta asfáltica, no recapeamento, é óbvio que essa garantia perca. Então, é uma judiação, assim, quando eu falo, né, a gente coloca esses fatos, assim, em discussão, nos preocupa, porque eles vêm e fazem o buraco, mas nem solicitação junto ao departamento de trânsito do município é feito. Eles vão lá, abrem, esse tempo atrás mesmo fizeram lá na Coab 2, na rua Nicolau Paioni, e sinceramente não dá para entender. Eles foram lá, começaram a abrir, não informaram o departamento de trânsito, virou um caos na Nicolau Paioni, que é um dos pontos de saída da Coab 2, sem infraestrutura nenhuma, quase aconteceu vários acidentes. Se não fosse nós termos ligado para o departamento, para que o departamento fosse lá, eles iam continuar fazendo o serviço. Então, assim, não tem critério nenhum, você entendeu?
esse tempo atrás, logo que fizeram ali, perto ali do Sempre Vale, virando ali para o veterinário, tinha acabado de fazer o recapeamento, 2 dias depois foram lá e fizeram o buraco. Aí, por acaso, aquele dia eu passei lá e perguntei, disse, olha, puxa, acabou de fazer esse recapeamento esses dias agora, aconteceu alguma coisa, está vazando água? Assim, não, nós estamos vendo, está passando água no cano. Então não dá para entender isso, gente. E ontem, eu até olhei no Elias, que faz parte do PMDB, e ontem eu gostei muito de uma propaganda que o SCAF fez na televisão. De 3 bilhões de litros de água, 1 bilhão é perdido por incompetência, por serviços antigos que não foram consertados e que ficam aí. Tudo que a prefeitura faz, se joga fora. A nossa cidade, quando, da última administração, que teve um trabalho extraordinário de recapeamento, tudo foi jogado fora. Tudo foi jogado fora. Quer dizer, então, eles podem fazer o serviço, eles podem abrir o buraco, só que eles não têm a responsabilidade daquilo ali ficar do jeito que era antes. Então, na verdade, é isso que eu estou pedindo, mas uma posição mais rígida da prefeita, até não sei até que ponto que ela tem esse poder, porque a Sabesp também tem os seus trabalhos, né, de urgência, de manutenção, mas eu acho que tem que ter entre as partes, um jeito mais fácil de resolver, porque o jeito que está indo nem não tem respeito, viu pessoal? Respeito nenhum. Mas nem quando a máquina vem e apoia os apoios dela na lateral para que faça o buraco, aqueles apoios, mas nem uma tabinha, ou que seja um pneu para que não estrague o asfalto, eles não ligam. Aí a máquina vai para lá, vai para cá, vai para lá, faz um fuá, além do buraco que faz, e é mal feito o serviço depois ainda. Vocês podem passar, gente, não é eu que estou falando não, mas vocês podem passar todos os serviços que foram feitos pela Sabesp, todos, sem exceção, todos estão em mau estado de conservação, acabaram com o nosso asfalto de Mococa. Então, fica aqui uma reivindicação, uma solicitação mesmo, que a prefeita tome posição, mas tem que tomar posição mesmo, não pode ter medo, porque esses dias atrás nós falamos que os bancos estavam todos eles não cumprindo a lei lá dentro, existe lei para isso, e até agora não foi estendido uma mão. Tem que dar multa. Os bancos hoje estão milionários, bilionários, e nós que estamos lá, que colocamos o dinheiro lá dentro, não estão sendo respeitados lá dentro. Então, começa de lá do banco, pois vem para a Sabesp, nós temos que saber cobrar. Nós não podemos ter medo de cobrar. Se nós não cobrarmos, é isso aí que vai ficar. É uma cidade que está aí, ó, jogada às traças, não tem recurso para se fazer. Quando tem recurso para recapear, tem que vir de emendas parlamentares, que o município não tem condições hoje de fazer um investimento desse tipo. E quando a gente busca, que faz um trabalho bonito de recapeamento, lá vem a Sabesp arrebentando tudo. Então, é uma falta de respeito para a nossa cidade de Mococa. Eu digo uma cidade que vem passando por situações difíceis, não é fácil, um orçamento difícil de ter recursos para se fazer o trabalho de dinheiro, de recursos da prefeitura, tem que se depender de gente de fora. Então fica aqui mais um ponto assim mesmo de insatisfação, a gente fica chateado que realmente o Mococa parece uma cidade sem dono. Parece uma cidade sem dono, gente. Qualquer um vem aqui e faz o que quer. Se nós não tivermos leis rígidas, leis que fazem com que as coisas aconteçam, nossa cidade, e assim, ó, você limpa um terreno hoje, pode passar lá daqui 3 dias, se não tiver 2 ou 3 sulfá lá, é coisa impressionante. O povo perdeu a noção de limpeza. Então fica aqui essa indignação mesmo, assim, acho que nós temos que cobrar, a prefeita tem que ser rígida nisso, não pode deixar isso acontecer. E o outro requerimento que nós fizemos também, referente a Sabesp não, aquela área que foi negociada da Saema. Nós sabemos que tem um valor aí, na verdade que foi depositado em juízo, no valor de 1,5 milhão,
na época da administração anterior, e eu queria saber se realmente esse valor está em juízo, até mesmo porque 1,5 milhão hoje, gente, daria para comprar muitas coisas dentro hoje da prefeitura, poder resolver um monte de problemas, e tem ali aquele problema que está lá, que ficou ali, hoje caiu tudo o telhado lá, não sabemos de quem que é essa responsabilidade é da prefeitura, ou se é do dono, como que vai ficar. Então eu queria saber mais certo exatamente como está essa situação da Saema. Você passa ali hoje, está aquele telhado caído, correndo o risco, de repente alguém está entrando ali dentro e desmoronar em cima de uma pessoa. Então fica aqui também esse requerimento que eu peço. Então é o nosso trabalho que a gente vem como vereador, essas preocupações que a gente tem junto ao município, e assim que a gente pode estar fazendo com que melhore algumas coisas. Muito obrigado, boa noite a todos. Aqui, continuando com a explicação pessoal, a palavra do senhor Guilherme Gomes. Eu coloquei seu nome, senhor vereador Timbim de Aliberti. Senhores vereadores, essa palavra hoje, justamente para fazer um comentário sobre o ocorrido nesta noite, onde nós tivemos aqui um funcionário público, motorista, da prefeitura, que nos expôs uma situação de perigo, nos chamou a atenção de uma forma assim peculiar, mas que serviu inclusive de um puxão de orelha em nós vereadores. É certo que as pessoas confundem um pouco a função do vereador, do poder legislativo com o poder executivo, mas é mais fácil cobrar de 15 do que cobrar de 1, essa é a grande verdade, e nós, vereadores, a gente vem sendo cobrado constantemente, cada um no seu bairro, cada um no seu segmento, e o serviço do vereador realmente é esse trabalho burocrático que nós fazemos aqui na Câmara, administrativo, ele é regimental e necessário, até para que as coisas fiquem registradas dentro da instituição. Porque poderíamos muito bem pegar um telefone ou nos dirigirmos ao gabinete do prefeito e fazermos de forma verbal os nossos requerimentos, mas é necessário que se registre, até para que no futuro seja cobrado e cobrado de quem é de direito. As pessoas não entendem, às vezes, com esse trabalho nosso sendo mostrado pela internet, pela TV, isso nos trouxe resultados para o bem e para o mal, e aí eu ponho um parênteses na palavra mal, que não é de maldade, nada disso, para o bem porque o povo de Mococa começou a se inteirar dos nossos trabalhos, e o mal que eu digo é que realmente nós passamos a ser cobrados, e temos que ser cobrados realmente, pela população. Mas essa situação de não entender que os poderes são autônomos, e que quem executa as tarefas do município realmente é o poder executivo, não o poder legislativo, isso é comum em vários lugares que a gente vê, as pessoas pedindo para a gente fazer um determinado serviço, que na verdade não nos cabe a realização do mesmo, e sim provocar para que eles sejam executados pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. E hoje tivemos um caso aqui de um servidor público, motorista, que veio nos relatar a dificuldade que o servidor público, lá da sua categoria, dos motoristas, estão tendo com a atual administração. Os veículos que são utilizados para locomoção de pacientes, para Barreto, no caso, ele veio nos falar, estava fazendo uma viagem para Divinolândia,
para São Paulo, Campinas. Esses veículos, eles estão, de certa forma, inapropriados para pegarem estrada. E muitos, inclusive, até para ser utilizados internamente dentro da cidade aqui. Nós, vereadores, inclusive vereadores das duas bancadas, vêm alertando isso há mais de um ano. Nós temos requerimento aqui de problemas de ambulância, de vans, que não travavam a porta há um ano e continuam não travando. Né? E esse servidor que esteve aqui hoje, ele veio aqui pedir pela sua vida e pela vida daqueles que ele conduz. Chegou, inclusive, a se emocionar em alguns momentos, quando lembrava da sua família, do que dizia a esposa, os filhos, enfim. Então, isso vem acontecendo. Eu acho que nós temos que parar de ficar lembrando das mazelas dos governos anteriores, do anterior e do anterior ao anterior, porque senão nós vamos parar lá na fundação do município, lá no primeiro prefeito. Né? E eu acho que nós temos que ver o problema, o que está acontecendo no presente e o que pode acontecer para o futuro. Dar prioridade àquilo que merece ter prioridade. Eu acho que duas áreas que é indiscutível é a educação e a área de saúde. Precisa ser priorizado por qualquer governo. E, infelizmente, eu acho que isso não está acontecendo. Com relação ao servidor público, dias atrás a Fatinha fez um requerimento sobre os EPI, os equipamentos de proteção individual para trabalho dos funcionários. E realmente isso está acontecendo, Fatinha. Nunca se teve uma ausência tão grande de EPI dentro da prefeitura como está acontecendo agora. Material de escritório, material de higiênico, material básico, material de limpeza. Existem alguns departamentos que os funcionários estão levando das suas casas papel higiênico, sabonete. Esses dias teve um comentário aqui, que foi noticiado, que faltava copo plástico para o pessoal tomar café lá no barracão. Vocês lembram disso? Então, nós precisamos ver o que está acontecendo. E realmente acompanhar mais de perto, esclarecer a população do trabalho do vereador, distinguir o nosso trabalho do trabalho do executivo, que tem muitas diferenças, e realmente começarmos a apertar um pouco mais, porque ações como essa, que já acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, eu vivo com coisas semelhantes, ações como essa poderão ser mais frequentes. Então, essa é a minha fala. Com a palavra o vereador Aloysio Teliberti Filho. Presidente Guilherme, demais vereadores, público presente, queria apenas, em primeiro lugar, parabenizar aí o vereador Luiz Braz pela realização do Shekinah, a você e a todos os organizadores, viu? Parabéns. Parabenizar também o teu requerimento, viu, relacionado à Sabesp. Isso é uma coisa que a gente já... Da outra vez que eu fui vereador, era um requerimento constante que a gente fazia, existem vários requerimentos nesse sentido, e realmente a Sabesp detona, né, as ruas de Mococa. É impressionante como que ela faz sem critério nenhum e não acontece nada com ela. Né? Não só o asfalto, como o paralelepípedo aqui no centro, detona tudo, estraga de uma maneira que... E faz de qualquer jeito, né? Essa que é a verdade. Eu fiz um requerimento verbal aí sobre a real situação da dengue em Mococa. Porque isso preocupa muito, porque a dengue é uma doença que vem crescendo em todos os lugares. Você vê aí epidemia em Campinas, Casa Branca, e aqui na nossa cidade, eu estou vendo que não está diferente. Eu vejo, por exemplo, eu mesmo hoje no consultório atendi 6 pessoas com suspeita de dengue. Quer dizer, se um médico atende 6 pessoas com suspeita de dengue, imagina o que está acontecendo aí nos postos de saúde, nos NAIs, nos PSFs, né?
Então, esse requerimento é justamente para a gente saber a real situação da dengue mococa. O IE falou sobre o desperdício da água, né, onde 30% da água que sai da Sabesp não chega nas casas das pessoas, perde tudo em vazamento. Então, realmente, isso é preocupante. Isso é até comparado em relação à droga. Hoje eu vi um artigo sobre droga, cocaína. 33% da cocaína consumida no mundo, ela é produzida na fronteira do Peru com o Brasil. Olha para você ver o absurdo, né? Então, o nosso país realmente é conhecido pelas proezas, né, negativas. Eu acho que isso que aconteceu aqui na Câmara hoje, onde nós tivemos um servidor aí, que veio aí desabafar, é a maior prova que o requerimento do vereador não surte efeito. Porque o que teve já de requerimento sobre esses problemas de pneus aí das conduções aí da prefeitura, e realmente a gente chega à conclusão que eu mesmo já fiz um requerimento, a resposta veio que está tudo certo, né? Então, eu não sei mais como que faz para que a voz do Legislativo seja ouvida pelo Executivo. Francamente, porque eu vejo assim, eu converso com a maioria dos vereadores aqui, e a maioria dos vereadores tá vendo que não consegue nada, as mínimas coisas, né, que a gente tem discutido aqui, né, não está conseguindo efeito. Então, realmente, a situação da nossa cidade é preocupante. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, Chico do Sindicato. Senhor presidente, senhor vereadores, público presente, ora, eu não sei se eu vejo a coisa para um outro lado, se todo mundo que tiver que desabafar, vir desabafar aqui em cima de nós, é que um dia nós vamos levar um tiro, uma tijolada. E eu acho, Bim e Guilherme, que o que esse rapaz fez aqui hoje é totalmente errado, tá? Errado. Ele não pode vir aqui no Legislativo chutar aí, né? Desrespeitou a todos e a tudo aqui dentro. Porque aqui é um poder legislativo. Aqui é um poder. Então, embora ele está coberto de razão, mas ele não pode vir aqui. É um mau exemplo. Fez bem a mesa direcionar para a polícia, abrir um inquérito, porque ele é um funcionário público, ele tem garantia de emprego, ele pode procurar o sindicato pode abrir em cima da questão que ele está falando, abrir um inquérito policial, ele pode procurar a promotoria pública, porque ele não pode ser demitido. Ele não é igual nós, que trabalha na iniciativa privada. Ai de nós se abrir a boca contra o patrão. Agora, ele é um funcionário público, tem outros caminhos. Eu respeito, sim, a liberdade de opinião e a crítica do povo, mas não com essa atitude. Ele espatifou com o patrimônio público. Isso aí não é dinheiro nosso, não. É do povo. Amanhã eles vão jogar pedra. Eu, num momento, pensei que era um tiro. Então, eu aproveito aqui para a mesa, como membro e demais vereadores, para a gente buscar uma segurança nessa casa, porque eu deixo a minha família em casa, eu venho aqui trabalhar. Nós todos, essa atitude não é a mais correta, né? Não é a mais correta, não é o caminho certo. Ele perdeu a razão quando ele tomou essa atitude. Ele perdeu a razão. Ele é um funcionário público, ele pode tomar 1001 atitudes que não será demitido. Ele pode vir desabafar aqui no gabinete, ou lá na promotoria, no fórum. Por que ele vem aqui? Porque aqui é a casa do povo, mas tem que ser respeitado. Então ele desrespeitou, mau exemplo,
Isso não pode acontecer de novo. Aproveitando, senhor presidente, também a minha fala, como nós estamos falando de poderes, e esse é um poder municipal legislativo, eu defendo com unhas e dentes o legislativo, como a gente tem o executivo e o judiciário. Então é através desse poder emanado de cada um de nós aqui, eleito, que nós, senhor presidente, e nosso corpo jurídico, no próxima sessão, vamos fazer um requerimento onde todo mundo assine e remeter, eu falei com o nosso advogado, para o Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, para se manter aqui em Mococa promotor público. Quando nós mantemos o promotor, não tem um outro. Quando um não tem um outro, o outro é substituto. E a gente sabe que promotoria pública nos ajuda e muito aqui. Estou certo, senhores? Nossos advogados. Então, aqui em Mococa, não está tendo promotoria, não está tendo promotor. Então, emanado no poder que nós temos, e nós somos eleitos pelo povo para ser o terço, um dos 3 poderes aqui dessa cidade, vamos fazer um requerimento e solicitar para a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo que mantenha promotor fixo aqui em Mococa, para nos ajudar. Agora há pouco o companheiro falou, o IE, que a Sabeps deita e rola aqui em Mococa há muitos anos. Entendeu, bem? Para que a gente tenha uma promotoria que nos ajude. A gente está falando aqui de um poder para o outro, respeitando sim o poder judiciário, mas cabe a nós, como um poder emanado, né, da vontade do povo manifestada nas eleições, cabe a nós aqui também solicitar que tenha promotoria, que tenha promotor fixo aqui em Mococa. Não para. E a gente sabe que um promotor fixo, vivenciando a cada dia, o dia a dia da cidade, nos ajuda e muito. Nós já tivemos aqui promotores excelentes que passou aqui na nossa cidade, que aqui vivenciou com a gente, que participou da comunidade, que participou da nossa sociedade. Ele conhecia os reais problemas da nossa cidade e nos ajudou muito. Né? Nos ajudou muito. Então, eu acho que no próximo, né, solicitaria ao nosso departamento jurídico, nossa assessoria, que faça um requerimento a esta casa, solicitando a promotoria que nós queremos promotor público fixo, titular aqui na nossa cidade. Não importa se as outras não chiam, nós vamos chiar, porque nós sabemos o quanto é importante a promotoria aqui na nossa cidade de Mococa. O quanto vai ajudar nós desenvolvermos o nosso trabalho aqui, senhor presidente. Principalmente, agora há pouco, como é que nós vamos fazer? Eu até concordo no número general contigo, Bim, né? Que quantos e quantos requerimentos eu não vi aqui, justamente o rapaz que aprontou aqui hoje. Quantos requerimentos? Semana passada teve aí o IE, os companheiros aqui, o Cluntiano, né, o nosso amigo, né, o Renatinho do Gás, né, que junto foram lá num domingo à tarde, foi barrado pelo porteiro, que queria ver a situação dos veículos que transportam as pessoas. Hoje aí vem um funcionário, mete o pé aqui na... Oi, gente, onde nós vamos parar? Para que rumo nós estamos tomando? Que isso? Então fica aqui o meu descontentamento com essa situação, e no próximo vamos fazer um requerimento para a promotoria que nós queremos sim. Viu, Brás? Aqui em Mococa, promotor titular. Substituto, não. Já terminei, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pontualidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, senhor. Queria lembrar aqui que, a pedido do vereador Iê, que entregou um convite deixado aqui para nós do Padre Adilson, que é o pároco da paróquia de Santa Terezinha, do Menino Jesus, um convite para a festa de Santa Rita. Lembrar a todos que neste convite tem uma data em que a paróquia, o Padre Adilson, convida os senhores vereadores para serem festeiro e, de alguma forma, colaborarem com essa tradicional festa de nossa cidade, festa de Santa Rita de Cássia.
Então, os senhores têm em mão o convite, feito aí pelo padre Adilson Aparecido da Silva. Então, havendo mais matéria sujeita à deliberação da ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 12 de maio, em horário regimental. Aproveito a oportunidade para parabenizar a todas as mães pela passagem do Dia das Mães no próximo domingo. Que Deus abençoe todas as mães mocoquenses e as nossas mães aqui da Câmara também. Uma boa noite a todos.